Capítulo 10. Ira e amor. Ira e amor. Esses dois sentimentos estão mais intimamente relacionados do que a maioria de nós gostaria de admitir. Sentimos raiva das pessoas que amamos. Talvez você se surpreenda por encontrar um capítulo sobre a ira num livro que trata do amor. Mas a verdade é que, em geral, sentimos ira e amor ao mesmo tempo. A ira é a emoção mais perturbadora na vida da família. Ela pode produzir conflitos conjugais e agressões físicas e verbais em crianças. A ira não tratada é a raiz da maioria dos problemas da sociedade. No entanto, precisamos entender que esse sentimento ocupa um lugar positivo em nossa vida e na criação dos filhos. Nem toda a ira é prejudicial. Você pode irar-se porque deseja justiça e se interessa pelo bem-estar de alguém, inclusive de seu filho. O propósito correto e final da ira é nos motivar a fazer o que é certo e corrigir o mal. Por isso, mães americanas organizaram o movimento MADD, sigla em inglês para Mães contra Motoristas Embriagados, na tentativa de eliminar este flagelo das nossas rodovias. A organização começou depois que uma mulher canalizou positivamente sua ira pela morte do filho, causada por um motorista embriagado. Essa mãe lutou por leis mais rigorosas contra os motoristas alcoolizados. No entanto, em geral, a ira cria mais problemas que soluções. Por ser uma emoção, ela nem sempre é expressa por bons motivos. Quase sempre se torna irracional e não somos capazes de controlá-la. Ela é que nos controla. No calor da ira, as pessoas jogam a razão pela janela e pegam um caminho destrutivo, que, na verdade, piora a situação. Além disso, nem sempre julgamos adequadamente onde termina o nosso direito e começa o dos outros. Ou então queremos corrigir os erros de forma egoísta. A ira é uma emoção pouco compreendida. Não sabemos por que a sentimos nem como podemos expressá-la apropriadamente. Também desconhecemos como lidar de forma diferente com as frustrações. Se nós, como pais, não soubermos o que é a ira e como lidar com ela de modo apropriado, não seremos capazes de ensinar a nossos filhos como agir quando se sentirem irados. Sim, quando? Porque todos nós, pais e filhos, ficamos irados todos os dias. Talvez você se surpreenda ao saber que a principal ameaça na vida de seu filho é a ira que ele sente. Se seu filho não souber lidar com essa emoção, ela o prejudicará ou o destruirá. A ira não tratada está relacionada a cada problema atual ou futuro que seu filho enfrenta ou enfrentará, desde notas baixas na escola e relacionamentos prejudicados até a possibilidade de suicídio. É extremamente importante que você faça o possível para salvaguardar seu filho hoje e no futuro. No entanto, a boa notícia é que, se seu filho aprender a lidar bem com a ira, ele terá grande vantagem na vida. A maioria dos problemas será evitada e seu filho terá capacidade para usar a ira em benefício próprio, em vez de permitir que ela se volte contra ele. Sua família é assim? É igualmente importante que os pais aprendam a administrar a própria ira ao interagir com os filhos. Poucos adultos dominam a arte de lidar com a ira. Um dos motivos é que, na maioria das vezes, a ira se manifesta no subconsciente. Outro motivo é que poucos adultos passaram pela experiência da transição da imaturidade para a maturidade no que se refere à ira. Normalmente, isso afeta o relacionamento com o cônjuge e com os filhos. Observe como a família Jackson lida com essa emoção. Depois de um dia de trabalho cansativo, Jeff Jackson está na sala, checando sua rede social no celular. Ellen, também exausta, está lavando a louça do jantar. Um não está feliz com o outro. Will chega e pede biscoitos doces à mãe. Ela não está com humor para fazer isso e diz: "Você não vai comer nenhum biscoito porque não terminou de jantar." Sentindo que não adiantaria insistir, Will vai para a sala onde encontra um pote com doces. O pai pergunta: "O que você está fazendo? Você ouviu sua mãe. Nada de doces." Will vai embora, mas volta depois de 5 minutos batendo a bola de basquete no chão. "Posso ir à casa do Jack?" "Não, não pode. Você não terminou os deveres de casa e pare de bater essa bola." Will pega a bola e sai. Volta depois de 5 minutos, dessa vez batendo a bola no chão da cozinha. "Mãe, eu preciso de um livro para terminar meu trabalho de casa e eu esqueci na escola. O Jack tem esse livro. Posso buscar na casa dele?" Nesse momento, a bola bate na mesa e o copo cai no chão. Ao ouvir o barulho, o pai se levanta da cadeira e vai até a cozinha. "Eu já pedi que pare de bater esta bola." Jeff segura Will pela mão e o puxa para a sala onde começa a espancá-lo no traseiro, gritando: "Quantas vezes eu tenho que te repetir as coisas? Você vai aprender a me ouvir." Ellen está na cozinha e em lágrimas pede: "Pare com isso, você vai matá-lo." Quando Jeff para, Will corre para seu quarto, chorando também. O pai se joga no sofá e fixa o olhar na televisão. Ainda chorando, a mãe vai para o quarto. A ira da família não teve um propósito construtivo. Havia um turbilhão de emoções naquela casa e todos estavam irados.
Ellen estava com raiva de Jeff porque ele não a ajudou na cozinha. Jeff estava bravo com Will por ele ter desobedecido a ordem sobre a bola de basquete. E Will era o mais zangado de todos porque a disciplina de seu pai havia sido exagerada. Ellen também estava furiosa com Jeff por ele ter tratado o filho daquela maneira. Nada foi resolvido. Tudo piorou. Não se sabe o que Will fará com a sua ira. Mesmo que ele exteriormente demonstre resignação e haja como se tudo estivesse bem, tenha certeza de que, mais tarde, a raiva transparecerá em seu comportamento. Eu tenho um problema. Agora, vamos imaginar a cena com uma reação de ira diferente. À noitinha, Ellen sai da cozinha, vai ao encontro de Jeff na sala e fala a principal linguagem do amor do marido por alguns instantes. Depois lhe diz: eu tenho um problema. Estou um pouco zangada neste momento, mas não se preocupe, não vou atacar você. Só preciso de um pouco da ajuda para resolver a minha questão. Essa é uma boa hora para conversarmos. Ela pode decidir voltar para a cozinha ou ir a outro cômodo da casa e ler um pouco. Quando o casal finalmente conversa, Ellen expõe com calma seu sentimento de injustiça porque Jeff não a ajudou a arrumar a cozinha, sobretudo em razão de ela também ter trabalhado o dia inteiro e preparado o jantar. Ellen diz que espera mais colaboração do marido e pede que ele passe a ajudá-la. Se Ellen e Jeff tivessem tido essa conversa, o pedido de Will por um doce poderia ter recebido uma resposta diferente. Quando ele começou a bater a bola na cozinha, o pai poderia ter ido até lá, tomado a bola de suas mãos e falado a principal linguagem do amor de Will por alguns momentos, explicando que ele havia sido desobediente e que a bola ficaria trancada no porta-malas do carro por 2 dias. Depois, poderia ter falado de novo a principal linguagem do amor do filho por alguns momentos. Clima diferente teria havido naquela casa. Os pais que não aprenderam a controlar a própria ira provavelmente não são capazes de educar os filhos a controlá-la. No entanto, esse tipo de instrução é essencial para o bem-estar dos filhos e da sociedade. Se você não aprendeu a lidar com a própria ira, recomendamos enfaticamente que não demore a procurar ajuda nessa área, para que consiga educar seus filhos com exemplos e mostrar-lhes por meio de palavras como lidar melhor com a ira. O tipo certo de ira. O modo pelo qual a criança aprende a lidar com a ira influenciará grandemente o desenvolvimento de sua integridade pessoal, um dos aspectos mais importantes do caráter. Se for educado a controlar corretamente a ira, seu filho será capaz de desenvolver um bom caráter e uma integridade forte. No entanto, se ele não aprender a lidar com esse sentimento de modo adequado, sempre apresentará focos de imaturidade em seu caráter, isto é, em seu sistema de valores pessoais, éticos e morais. Essa imaturidade se manifestará em forma de falta de integridade. Essa falta de integridade afetará o desenvolvimento espiritual da criança. Quanto menos ela for capaz de lidar com a ira de modo positivo, mais antagônica será sua atitude perante as autoridades, inclusive a de Deus. A imaturidade da criança para lidar com a ira é o principal motivo para que ela rejeite os valores espirituais dos pais. No entanto, há uma boa notícia. Se nós, pais, conseguirmos treinar nossos filhos a lidar com a ira, poderemos vê-los prosperar na vida. Entenda que a ira em si é uma reação humana normal, nem boa nem má. O problema é como lidamos com ela. Teremos bons resultados se ela nos energizar e nos motivar a tomar atitudes que antes nos faziam permanecer inertes. Lembramos-nos de Jill, uma menina tímida de 14 anos que tinha pavor de confrontos e conflitos. Conhecida por agradar a todos, ela estava enfrentando problemas na aula de história porque o professor tinha o hábito de menosprezar todas as crenças religiosas, principalmente o cristianismo, e ridicularizava cristãos famosos que Jill admirava. Por ser cristã, a princípio Jill sentiu-se confusa diante do antagonismo do professor, e mais tarde começou a questionar a própria fé. Um dia, perto do fim do primeiro semestre, o professor fez observações sarcásticas sobre os filhos de pregadores. Jill ficou zangada porque uma de suas amigas era filha de pastor. Aliás, ficou furiosa. No fim da tarde, ela chamou outros colegas cristãos de classe e elaborou um plano, conseguindo a adesão deles. Na próxima vez em que o professor começou a fazer comentários depreciativos, aqueles alunos protestaram de forma respeitosa. Disseram ao professor que seus comentários eram ofensivos. A reação inicial do professor foi tentar ridicular os jovens alunos, mas logo percebeu a tolice que cometeram. Mudou de assunto e pelo resto do ano não fez mais nenhum comentário depreciativo sobre crenças religiosas. Jill usou a ira de modo construtivo para ensinar ao professor e para proteger sua liberdade pessoal. A criança passivo-agressiva. Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe administrar a ira tão bem quanto Jill. A maneira mais comum e destrutiva de lidar com a ira chama-se comportamento passivo-agressivo.
Trata-se de uma expressão da ira que se volta contra uma pessoa ou contra um grupo de forma indireta, ou seja, entre aspas, passivamente. É uma determinação subconsciente de fazer exatamente o oposto daquilo que uma autoridade deseja, seja ela o pai ou a mãe, o professor, o pastor, o chefe, a polícia, as leis, as normas da sociedade, enfim, qualquer pessoa ou sistema de valores que represente a autoridade. É claro que, para uma criança ou adolescente, as principais figuras de autoridade são os pais. Ben, 15 anos, é inteligente, não apresenta problemas de aprendizado e é capaz de obter boas notas escolares. Traz os livros para casa e faz os deveres quase todas as noites. Porém, está com raiva dos pais e tem apresentado notas abaixo de sua capacidade. Os pais estão frustrados. O comportamento do filho é uma clássica reação passivo-agressiva. Por que Ben não fazia os deveres de casa? Os pais têm várias maneiras de saber se estão lidando com um comportamento passivo-agressivo e a identificação correta é importante, porque existem muitos outros motivos para problemas relacionados ao comportamento. Primeiro, a conduta passivo-agressiva não faz sentido. Certamente ela se aplica ao caso de Ben. Conhecendo sua habilidade e esforço, é difícil entender o motivo de seu baixo rendimento na escola. Segundo, um sinal de comportamento passivo-agressivo é quando nada do que você faz para corrigi-lo dá certo. O propósito desse comportamento é aborrecer a figura de autoridade. Portanto, seja qual for a atitude que esta tomar, não fará diferença para a criança. Nada do que os pais ou professores fizeram serviu para melhorar as notas de Ben. Eles o ajudaram nos deveres de casa, prometeram recompensá-lo se tirasse boas notas e até tentaram castigá-lo. Cada novo método pareceu melhorar um pouco a situação, mas com o passar do tempo nada funcionou. É por isso que é tão difícil lidar com o comportamento passivo-agressivo. No subconsciente, Ben queria ter certeza de que nada daria certo, uma vez que a intenção subjacente era aborrecer as figuras de autoridade. Terceiro, embora o propósito desse comportamento seja frustrar as figuras de autoridade, a pessoa que age dessa forma é a única a ser derrotada. Seus relacionamentos e seu futuro serão seriamente prejudicados. O comportamento passivo-agressivo no início da adolescência. Há apenas um período da vida no qual o comportamento passivo-agressivo é normal, o início da adolescência, dos 13 aos 15 anos. E esse comportamento só pode ser considerado normal se não prejudicar ninguém. É essencial que a criança aprenda a lidar com a ira de maneira madura e a livrar-se do estágio passivo-agressivo. Do contrário, o comportamento se tornará parte permanente da personalidade e do caráter dela e será usado contra chefes, cônjuges, filhos e amigos. Os adolescentes de hoje têm muitas opções para manifestar comportamento passivo-agressivo, e algumas são perigosas. Drogas, violência, álcool, crime, atividade sexual que resulta em doenças venéreas ou gravidez, fracasso na escola e até suicídio. Em geral, quando os adolescentes saem dessa fase, o dano permanente já está instalado. Como pais, vocês precisam fazer a distinção entre o comportamento passivo-agressivo não prejudicial e o que é anormal e nocivo. Por exemplo, cobrir árvores com papel higiênico é uma válvula de escape durante a fase passivo-agressiva dos adolescentes. Um quarto em completa desordem é irritante, mas inofensivo. Atividades físicas exaustivas também podem ajudar os adolescentes a satisfazer seus desejos de adrenalina e perigo. Durante essa fase, eles se beneficiarão ao se envolver com alpinismo, atividades em cordas, ciclismo de longa distância e esportes individuais ou coletivos. Ao ajudar seus filhos adolescentes no decorrer dessa etapa, lembre-se de que seu objetivo é prepará-los para que sejam capazes de controlar a ira quando chegarem aos 17 anos. Eles só conseguirão abandonar o estágio passivo-agressivo se aprenderem formas mais maduras e aceitáveis que substituam esse comportamento. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem se livrar desse estágio. É muito comum encontrar comportamento passivo-agressivo entre os adultos. A verdade é que a maioria das pessoas não entende a ira nem as formas pelas quais ela pode ser controlada. Muitos pais cometem o trágico erro de pensar que todas as formas de ira são condenáveis e passíveis de disciplina. Esse método não funciona e não traz nenhum benefício às crianças. Não as educa a lidar com a ira de forma construtiva. Consequentemente, elas continuam incapazes de controlá-la na fase adulta, assim como seus pais. O comportamento passivo-agressivo é a causa principal do fracasso na faculdade, dos problemas no trabalho e dos conflitos no casamento. Uma vez que o comportamento passivo-agressivo é a origem secreta das piores dificuldades da vida, nós, como pais, temos o dever de instruir nossos filhos pequenos e adolescentes a lidar com a ira de modo correto. Não é possível eliminá-la com disciplina. Comece desde cedo.
É claro que você não pode esperar até que seus filhos entrem na adolescência para ensiná-los a lidar com a ira. Comece quando eles ainda são bem pequenos, mas não espere que tenham capacidade e maturidade para lidar com a ira antes dos 6 ou 7 anos. Controlar a ira é a parte mais difícil que cabe aos pais, porque os filhos são limitados nas formas de expressá-la. Eles têm apenas 2 opções, expressões verbais ou comportamentais, e os pais sentem dificuldade de lidar com ambas. Acham complicado entender que a ira precisa ser extravasada de alguma forma, que não pode ser totalmente reprimida. Resultado: muitos pais reagem de maneiras erradas e destrutivas diante das manifestações de ira dos filhos. Ao refletir nessas 2 opções, reconheça que a expressão verbal é melhor que a comportamental. Quando seu filho descarrega a ira com palavras, você consegue orientá-lo ou controlá-la de forma madura. Evite a todo custo o comportamento passivo-agressivo. Até seu filho completar 6 ou 7 anos, você deve esforçar-se principalmente para evitar que a conduta passivo-agressiva crie raiz. A primeira e a mais importante maneira de fazer isso é manter o tanque emocional de seu filho cheio de amor incondicional. A principal causa da ira e do mau comportamento é um tanque de amor vazio. Fale a linguagem do amor de seu filho de forma clara e constante, e você abastecerá aquele tanque o suficiente para evitar que o comportamento passivo-agressivo crie raiz. Quando o tanque de amor está cheio, a criança não se sente pressionada a exibir sua infelicidade perguntando por meio de atitudes: "Você me ama?" A criança cujo tanque emocional está vazio é compelida a recorrer ao mau comportamento para perguntar se é amada. A seguir, reconheça que os filhos não têm nenhuma defesa contra a ira dos pais. A raiva que você descarrega em seu filho vai direto para dentro dele. Se você fizer isso com frequência, é provável que a ira reprimida se manifeste em forma de comportamento passivo-agressivo. Ouça seu filho com calma. Deixe-o manifestar a ira verbalmente. Pode não ser agradável ouvi-la, porém é melhor que reconhecê-la em atitudes. Infelizmente, quando as crianças extravasam a ira verbalmente, muitos pais gritam palavras como estas: "Como você se atreve a falar comigo desse jeito? Nunca mais fale comigo assim, entendeu?" Sobram 2 opções para as crianças: obedecer e não manifestar a ira verbalmente, ou desobedecer. Que situação difícil. Ajudando os filhos a subir a escada da ira. Milhares de pais têm obtido ajuda para entender a ira de um filho ao visualizar a escada da ira. Nos próximos anos, enquanto estiver orientando seus filhos, você desejará ajudá-los a subir a escada da ira degrau por degrau, deixando para trás as expressões mais negativas e subindo em direção às mais positivas. O objetivo é que a criança se livre do comportamento passivo-agressivo e das ofensas verbais, e passe a ter uma reação calma e até agradável que busque uma solução específica. Trata-se de um processo longo que inclui treinamento, exemplo e paciência. Observe que o comportamento passivo-agressivo aparece na parte inferior da escada e representa a ira totalmente descontrolada. Por ser um comportamento comum durante a adolescência, em algum momento você terá de lidar com a ira nesse nível. Contudo, não deve permitir que seu filho permaneça ali. Se assim for, você poderá estar a caminho de sérios problemas. Lembre-se de que seu filho só pode subir um degrau por vez. Se desejar que o processo e o treinamento terminem logo, a tarefa será frustrante. Espere um pouco até que seu filho esteja pronto para subir mais um degrau. Isso exigirá paciência e sabedoria, mas os resultados farão a espera valer a pena. Quando seu filho demonstrar ira, identifique em que degrau da escada ele se encontra, para saber qual será o próximo. A escada da ira. Degrau número 15. A escada da ira é dividida em 4 principais subgrupos: negativo, degraus de 12 a 15, principalmente negativo, degraus de 7 a 11, positivo e negativo, degraus de 3 a 6, e positivo, degraus de 1 a 2. Número 15. Comportamento passivo-agressivo. Número 14. Desagradável, elevando a voz, amaldiçoando, desviando a ira para outras fontes, destruindo coisas, ofensa verbal, ofensa física, comportamento emocionalmente destrutivo. 13. Desagradável, elevando a voz, amaldiçoando, desviando a ira para outras fontes, destruindo coisas, ofensa verbal, comportamento emocionalmente destrutivo. 12. Concentrando-se na fonte da ira. Desagradável, elevando a voz, amaldiçoando, destruindo coisas, ofensa verbal, comportamento emocionalmente destrutivo. 11. Desagradável, elevando a voz, amaldiçoando, desviando a ira para outras fontes, jogando objetos, comportamento emocionalmente destrutivo. 10.
concentrando-se na fonte da ira. Desagradável, elevando a voz, amaldiçoando, desviando a ira para outras fontes, jogando objetos, comportamento emocionalmente destrutivo. 9. Desagradável, elevando a voz, amaldiçoando, desviando a ira para outras fontes, expressando queixas não relacionadas à ira, ofensa verbal, comportamento emocionalmente destrutivo. 8. Desagradável, elevando a voz, desviando a ira para outras fontes, expressando queixas não relacionadas à ira, ofensa verbal, comportamento emocionalmente destrutivo. 7. Desagradável, elevando a voz, desviando a ira para outras fontes, expressando queixas não relacionadas à ira, comportamento emocionalmente destrutivo. 6. Pensando logicamente. Desagradável, elevando a voz, desviando a ira para outras fontes, expressando queixas não relacionadas à ira. 5. Concentrando-se na fonte da ira, mantendo-se na queixa principal, pensando logicamente. Desagradável, elevando a voz, ofensa verbal. 4. Mantendo-se na queixa principal, pensando logicamente, desagradável, elevando a voz, desviando a ira para outras fontes. 3. Concentrando-se na fonte da ira, mantendo-se na queixa principal, pensando logicamente, desagradável, elevando a voz. 2. Agradável, concentrando-se na fonte da ira, mantendo-se na queixa principal, pensando logicamente. 1. Agradável, buscando a solução, concentrando-se na fonte da ira, mantendo-se na queixa principal e pensando logicamente. Recordo-me de uma experiência particularmente desagradável no lar da família Campbell, quando meu filho David tinha 13 anos. Ele verbalizava a ira somente quando um incidente o aborrecia. Às vezes a manifestava contra mim de uma forma que eu não queria ouvir. Precisei ter uma séria conversa comigo mesmo. Sabia que deixá-lo expressar a ira o ajudaria a descobrir em que grau de escala se encontrava. Então eu dizia interiormente: é isso aí, David, é isso aí. Extravase sua ira, porque quando ela sair por completo, eu terei pegado você. Claro que não disse isso a ele. Havia outro motivo para eu querer que a ira de David fosse colocada para fora. Por estar dentro dele, ela controlava toda a casa. Assim que ela saiu, ele se sentiu tolo e eu consegui recuperar o controle. Depois de extravasar toda a ira verbalmente, David começou a se perguntar: o que eu faço agora? Fiquei então numa ótima posição para instruí-lo. Deixar que David despejasse todas aquelas palavras teve ainda outra utilidade. Quanto mais meu filho expressava a ira verbalmente, menos probabilidade havia de ele apresentar atitudes destrutivas. Isso também é válido para seu filho. Deixe-o verbalizar a própria ira e você verá em que degrau da escada ele está. Assim, você poderá limitar o comportamento passivo-agressivo em potencial. Permita que seu filho manifeste ira. Prezados pais, nem sempre é fácil aceitar essa maneira de lidar com os filhos. Deixar que a criança manifeste ira verbalmente pode parecer permissivo. Não é. Lembre-se de que crianças de qualquer idade manifestam a ira naturalmente e de forma imatura. Para educá-las a manifestar de modo adequado a ira que sentem, vocês não podem simplesmente se mostrar aborrecidos com elas, forçando-as a parar. Se agirem assim, a ira será totalmente reprimida, resultando em comportamento passivo-agressivo. Se quiserem treinar seus filhos a controlar a ira de modo maduro, vocês precisam permitir que eles a manifestem verbalmente, por mais desagradável que seja. Lembrem-se, toda raiva é manifestada por meio de palavras ou comportamento. Se não permitirem que ela seja manifestada com palavras, a consequência será um comportamento passivo-agressivo. Quando seu filho fala com raiva, não significa necessariamente que ele está sendo desrespeitoso. Se quiser saber, pergunte a si mesmo: na maior parte do tempo, qual é a atitude desta criança em relação à minha autoridade? A maioria das crianças respeita os pais 90% do tempo. Se isso se aplica a seu filho, e agora ele está manifestando a ira verbalmente a você por causa de uma determinada situação, isso é exatamente o que você deve desejar que aconteça. Assim que seu filho extravasar toda a ira, você estará em excelente posição para instruí-lo. Você pode pensar: não é injusto esperar que eu não apenas me sinta agradecido por minha filha manifestar ira verbalmente, como ainda me controle? Admitimos que não é fácil, mas quando você se comporta dessa maneira, está se forçando a amadurecer e está livrando a si mesmo e a sua família de piores problemas. Talvez você esteja pensando nas crianças que verbalizam a ira na maior parte do tempo, estando aborrecido ou não. É verdade, algumas crianças manifestam ira para manipular os pais e conseguirem o que querem, e isso é inaceitável.
As expressões verbais de ira motivadas por um desejo de aborrecer e magoar os outros são inadequadas e precisam ser corrigidas. Lide com esse problema como faz com qualquer outro mau comportamento. Na correção, porém, pratique a diretriz básica dos pais. Seja agradável, mas firme. Isso talvez pareça confuso, mas deixar a criança expressar ira verbalmente, quando estiver aborrecida por causa de um determinado problema, proporcionará a você uma oportunidade para instruí-la, conforme discutiremos a seguir. Controle-se quando seu filho expressar ira verbalmente, e seja agradável, porém firme. Não deixe a oportunidade escapar. Depois de uma explosão de ira, aproveite o momento para ajudar seu filho a aprender a lidar com ela. Tão logo a situação se estabilize entre vocês, sentem-se juntos e façam 3 coisas que ajudarão seu filho a lidar com a ira de modo positivo. Número 1. Diga-lhe que não vai condená-lo. Em especial, se a criança reagir fortemente à autoridade, ela poderá sentir-se culpada pelo que fez e nunca mais expressar seus sentimentos. Parte do treinamento é dizer-lhe que você a aceita como pessoa e que sempre quer saber como ela está se sentindo, seja feliz, triste ou zangada. Número 2. Elogie seu filho pelas atitudes corretas. Diga, por exemplo, você deixou claro que estava zangado e isso é bom. Não descarregou a ira no seu irmãozinho nem no cão. Não atirou nenhum objeto nem esmurrou a parede. Simplesmente disse que estava zangado. Mencione tudo aquilo em que seu filho acertou. A manifestação verbal de raiva contra você indica que ele adotou algumas atitudes corretas e evitou outras incorretas. Número 3. Ajude-o a subir um degrau da escada da ira. O objetivo é fazer seu filho ter uma reação mais positiva em relação à ira. É melhor pedir que proibir. Em vez de dizer, nunca mais me chame daquele jeito, diga, por favor, filho, de hoje em diante, nunca mais me chame daquele jeito. Tudo bem? É claro que isso não garantirá que ele vá deixar de cometer o mesmo erro. Porém, tenha certeza de que, quando for suficientemente maduro, seu filho subirá aquele degrau. Isso poderá ocorrer no dia seguinte, nas próximas semanas ou meses mais tarde. Esse treinamento é um processo longo e difícil, mas depois de repeti-lo o suficiente, seu filho começará a agir de modo correto sem que precise ser lembrado. A instrução em conjunto com seu bom exemplo de lidar com a ira de forma madura ajudará seu filho a pôr em prática um autotreinamento depois de algum tempo. Para obter mais informações sobre como ajudar seu filho a controlar a ira, recomendamos 2 livros escritos por Ross Campbell, Como Realmente Amar Seu Filho Adolescente. O amor e a ira. Repetindo, o elemento mais importante para educar seus filhos a lidar com a ira é seu amor incondicional por eles. Quando sabem que são amados dessa maneira, quando se sentem verdadeiramente amados o tempo inteiro, eles reagem muito melhor ao seu treinamento. Além disso, é bem provável que você alcance seu objetivo de conduzi-los à maturidade emocional quando chegarem aos 17 anos. Definimos amor como buscar o interesse do outro e suprir as necessidades dele. Segundo essa definição, todas as palavras e ações erradas são consequência da falta de amor. Não podemos amar um filho e ao mesmo tempo tratá-lo mal. Insistir na ideia de que ainda o amamos quando agimos de forma reprovável com ele é tornar insignificante a palavra amor. A criança tratada desta maneira não se sente amada. Ao contrário, sente-se irada porque pensa que não é objeto de amor. Todos nós conhecemos adultos irados porque não se sentiram amados pelos pais. Eles podem apresentar muitos motivos válidos para justificar a ira, mas na raiz daqueles comportamentos específicos existe falta de amor. A conclusão a que chegam é: se eles me amassem, não me tratariam daquela maneira. Não estamos afirmando que as crianças que recebem amor incondicional, expresso em sua principal linguagem do amor, e nas outras, nunca sentirão ira. Sentirão, simplesmente porque vivemos num mundo imperfeito. Também não estamos afirmando que, no intuito de resolver a ira de seus filhos, você deva concordar com a opinião deles. No entanto, ouça o ponto de vista de seus filhos e procure entender as preocupações que os acometem. Depois poderá julgar se eles estavam errados ou foram mal compreendidos. Às vezes, será necessário desculpar-se com seus filhos. Em outras ocasiões, você terá de explicar que tomou aquela decisão pensando nos melhores interesses deles. Mesmo que não gostem de sua decisão, eles a respeitarão se você parar para ouvi-los completamente e entender suas queixas. Controlar a ira e ensinar os filhos a lidar com ela de forma madura é uma das tarefas mais difíceis dos pais. Mas as recompensas são ótimas. Fale a linguagem do amor de seu filho, mantenha abastecido seu tanque de amor e veja-o tornar-se um adulto amoroso e responsável que sabe controlar a ira e ajuda os outros a fazerem o mesmo.